Irmãos, ao meditar nesta palavra aqui, né, de Marcos 5, onde vai falar do Gadareno, o Espírito Santo me levou a voltar no capítulo 4. Porque, irmãos, esse negócio de capítulo 1, capítulo 2, 3, 4, 5 foi uma invenção do homem para facilitar a gente achar aonde temos que ler determinados textos. Porque o rolo do escrito, né, da Bíblia antigo, ele era um rolo só. Ele vem escrito em sequência. Então aquilo que está no capítulo 4, né, ele vai acontecer logo depois do 5, mas é uma coisa só. Jesus, ele está em determinado lugar e ele vai falar para os seus discípulos: vamos passar para outra banda, vamos para o outro lado. Aleluia. Né? E deixaram a multidão e foram. Só que se você ler o capítulo 4, verso 35 diante, você vai ver, pastor, que se levantou um grande temporal, um grande vento contra Jesus e contra os discípulos. Aleluia. Irmão, deixa eu te falar algo aqui agora, desceu agora, eu vou falar. Se o vento às vezes se levanta contra Jesus, não vai se levantar contra a gente? Aleluia. E a Bíblia está dizendo que este vento se levantou porque Jesus tinha um destino a chegar. Sabe qual é a revelação aqui? Aleluia. O vento que está acontecendo na tua vida não tem a ver com o que está acontecendo hoje na tua vida, nem com o que você fez. Tem a ver para onde Jesus quer te levar lá na frente. Tem a ver com o seu amanhã, tem a ver com o destino, com o propósito que Deus tem na tua vida. Então a dificuldade que tem agora tem a ver não porque você está passando por um processo, né, por causa do hoje, não, é por causa do amanhã. É por causa daquilo que Deus tem para fazer. É por causa de onde que Deus quer te levar. Então o vento está se levantando contra Jesus porque ele vai chegar lá do outro lado. E lá do outro lado tem uma alma para ser liberta. E através daquela uma alma, todas as cidades vão ouvir a palavra. Aleluia. A obra de Jesus, o próprio diabo sabe que é um efeito dominó. Aonde ele toca, o outro é tocado, 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 o outro vai sendo tocado, e outro, e mais outro, e mais outro, e mais outro. E a obra do Senhor nunca para. Então por isso levante. Aleluia. E os discípulos temeram e chamaram Jesus. Jesus estava descansando, porque ele sabia que a obra é do Pai. Então quem sabe que a obra é do Pai descansa. Aleluia. Então descanse, meu irmão. Tenha paz no seu coração. Aleluia, né? E falar: Jesus, repreende o vento. Jesus, por que vocês estão me acordando? Vocês não têm fé? Jesus está dizendo: por que vocês também não descansam, já que eu estou descansando? Aleluia. E meio o levante do adversário, descanse e tenha fé nele. Aleluia. Porque o adversário, ele é como um leão bramando, né? Ele é como um leão, mas não é o leão. O leão é o Senhor Jesus, o leão da tribo de Judá. Você pode dizer aleluia nesta noite? E eles chegaram do outro lado. O que a Bíblia está ensinando logo aqui? Logo no primeiro versículo, eles chegaram na outra banda, do outro lado. Você vai chegar do outro lado, meu irmão. Aleluia. Você vai chegar lá do outro lado, onde Deus vai concluir o propósito que Ele tem na tua vida. Aleluia. Nada poderá impedir o propósito de Deus. Se quem está com Jesus pode descansar. Aleluia. Não pode fazer como Jonas, né? Que descansou num cruzeiro, foi dormir, aleluia, mas sem Jesus. Aleluia. Porque está fora da direção. Aleluia. Não é? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então descanse e tenha paz no seu coração, que você vai chegar do outro lado. Aleluia. Com Jesus no barco. Entenda bem isso. Chegar do outro lado, na cidade de Gadara. Gadara significa cerca, irmão. Cercados. Aleluia. Sabe qual é a revelação? A primeira coisa que Deus falou no meu coração? Aleluia. Que para Jesus não tem cerca, não tem muro. Aleluia. Ele quebra a cerca. Ele não veio para levantar muro nem cerca. Ele veio para derrubar cerca. Não há limites para o Senhor. Quando fizeram as cercas em Gadara, estão dizendo: daqui ninguém entra. E Jesus está falando: eu entro onde eu quero. Aleluia. Eu entro onde eu tenho que entrar. Aleluia. Eu vou aonde o homem acha que eu não vou. Aleluia. E eu liberto quem é para libertar. Aleluia. E quando ele chega lá, aleluia, saiu dos sepulcros, irmão, um homem com espírito imundo. Ele tinha morado nos sepulcros. Sabe o que eu entendo aqui? Aleluia. O homem morava no sepulcro, irmão. Aleluia. O corpo estava vivo, mas a alma estava sepultada já. Aleluia. Tem pessoas assim hoje: por fora o corpo está vivo, mas a alma está sepultada. E só quem tira do sepulcro é Jesus. Tem pessoas clamando no sepulcro espiritual: me tira daqui. E Jesus poderá tirar se Ele quiser. Aleluia. Foi aquilo que foi lido hoje.
Ninguém pode vir a mim se o Pai não conceder. Aleluia. Só os escolhidos saem da sepultura espiritual. Aleluia. Só quem é de Deus sai da sepultura. Tem gente hoje dentro da sepultura fazendo faixas e placas de igreja, dentro da sepultura, adorando dentro da sepultura, mas Jesus não tirou, está morto. Jesus foi lá onde o homem estava na sepultura, morando na sepultura, corpo vivo, mas a alma morta. Para quê? Para trazer vida, porque aquilo que é no Senhor Ele não deixa perecer, Ele não deixa na sepultura. Aleluia. E quando Ele chega ali, olha que coisa interessante. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O texto diz que tentaram prender Ele com cadeias, com grilhões. Ele quebrava as cadeias, aleluia, quebrava os grilhões, quebrava as algemas, quebrava as correntes. Não dá para remediar com coisas físicas, coisas que são espirituais. Aleluia. O problema dessa pessoa aí que você está orando por ele, ou por ela, não é físico, não é remédio, não é psicólogo. É espiritual, só quem pode libertar é Jesus. Aleluia. Não tente remediar o espiritual com coisas físicas. Aleluia. Só quem vai libertar é Jesus, mais ninguém. Aleluia. Ah, vou dar um jeito, vou fazer, vai acontecer. Aleluia. Só quem pode fazer esta obra espiritual. Guarde isso, esta obra espiritual. Aleluia. Não é física. E tentaram, aleluia, mas não conseguiram. Ele fazia em pedaços. Aleluia. Aí o texto diz no verso 4: e quebrava, feito em pedaços as cadeias, e ninguém o podia amansar. Aleluia. Jesus amansou ele. Aleluia. Na presença do Senhor, o valente fica manso. Como está lá no livro de Juízes: do comedor saiu comida e doçura saiu forte. Aleluia. Primeira coisa que Sansão encontrou quando foi ter um encontro com sua noiva foi o leão. E o leão veio, ele rasgou o leão no meio. Aleluia. De alto a baixo, o texto diz. Aleluia. E depois ele fez essa parábola: do comedor saiu comida, doçura saiu forte. Quando nós encontramos com Jesus, o leão que somos nós, o eu, é rasgado do alto para baixo. E aí do comedor, que era brabo, sai comida na palavra. Aleluia. Deus vai levantar pregador, aquele que se diz valente, aquele que se diz brabo, aquele que diz que não. O Senhor é poderoso para levantar ele, para comida sair, palavra sair da boca dele. Aleluia. E doçura saindo forte. Então a Bíblia diz que Jesus o amansou. Não tem brabo com Jesus, irmão. Não tem brabo com Jesus. Pode ser quem for, irmão. Como tem um encontro com o Rei da Glória. Pode ser o fulano, pode ser o Beltrano, pode ser quem for, aleluia. Né? Eu preguei na cadeia, mas lá tinha bandido bravo, os bandidos tudo chorando, ouvindo a palavra, aleluia. É assim que Jesus faz, aleluia. Não tem homem grande, irmão, na presença, não tem homem grande, guarda isso, não tem homem grande, aleluia. Não tem bravo, aleluia. Não tem, sabe por quê? Porque o grande é o Senhor Jeová, aleluia. Grande é o Senhor Jesus Cristo. E Jesus o amansou, aleluia. E a Bíblia diz, irmão, interessante demais isso, que ele andava de dia e de noite pelos montes, clamando. Isso aqui me deixou espantado. Porque ele estava clamando nos montes. Nem tudo que clama no monte significa que é de Deus, aleluia. Ele clamava pelos montes, vai pelos montes por aí achando que tudo é de Deus, aleluia. Nem tudo que está clamando é de Deus, irmão. Aleluia. Clamava pelos montes, se feria, se autoflagelava, justiça própria, achando que quanto mais se ferir, quanto mais se machucar, melhor ele vai estar. Ah, vou estar melhor agora, deixa eu caminhar de joelho, deixa eu orar sobre o joelho com um caroço de milho para doer mais. Aleluia. Justiça própria, isso para Deus não serve de nada. A nossa justiça é como um trapo de imundícia diante de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O texto me chamou mais a atenção quando diz no verso 6: e correu e viu Jesus ao longe e adorou. Aleluia. Nem tudo que clama nos montes é de Deus, nem tudo que adora significa que é de Deus. Aleluia. Olha, aquela pessoa adora, está adorando, que é uma maravilha como é que ela canta. Até o demônio adorou. Aleluia. Ele adorou, aleluia, porque ele sabia quem era Jesus. Ele sabia. Se você ler, aqui nós lemos Marcos, mas se você for lá em Lucas, vai dizer assim, que ele disse: vieste, sei bem quem és tu, o Filho de Deus, Jesus Nazareno, vieste me atormentar antes do tempo. Ele sabia quem era Jesus. Ele só não obedecia, porque Tiago diz que até o diabo conhece Deus, porém não obedece. Estremece de medo, só não obedece. E tem crente hoje assim, aleluia. Ele conhece Jesus, sabe quem é Jesus, adora Jesus, só não obedece a ele. Aleluia. Ou seja, está igual ao diabo. Porque o diabo faz assim. Ele sabe que é Jesus, ele esteve no céu,
Ele bem te conheço, Senhor, deixa eu te adorar. E o texto eu fui estudar no grego, né, que é a língua original do Novo Testamento, né, significa proskenel, que significa uma reverência, né? Ele se prostrou, se inclinou, beijar a mão, ou seja, toda a reverência. Se for demônio, Deus não aceita. Aleluia. Porque até o demônio sabe a reverência que ele deve a Deus. O que Deus quer, sabe o que quer? Filhos e filhas do Senhor, pessoas com relacionamento com Ele. É fácil saber quem tem relacionamento com Deus, irmão. Relacionamento com Deus, bota duas pessoas para orar. O primeiro vai orar assim: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus Elohim, El Shaddai, que criou os céus e a terra, o Deus, né, e tal, e vai elaborar toda uma oração, e vai chegar outro e falar assim: ó Pai, papai, não sei nem orar. Esse é o Filho de Deus, aleluia. Porque ninguém que é pai ou que é mãe, você não vai gostar se seu filho chegar para você e falar assim. Imagine se eu falei para você: senhora Maria Isabel Bach, poderia porventura, por gentileza, fazer-me o favor, pelas tuas misericórdias, de fazer algo. Agora você fala: mãe, eu te amo, mãe. Dá um abraço. Aí a mãe se derrete toda. Pai, como eu te amo, como eu quero a sua presença. Você quer, aleluia, fazer o melhor para os seus filhos. Assim, irmão, quem tem relacionamento, ele fala: pai, obrigado, Senhor. Aleluia, eu não consigo nem orar, Senhor, eu estou fraco. Mas Jesus está te ouvindo, aleluia. Você pode jejuar 2 vezes por semana, subir no monte, estar na consagração, na vigília, mas se você não tem relacionamento com Deus, isso não serve para nada. Deus não quer a tua performance, Ele quer o teu coração, a tua vida. Porque é muito fácil ter uma performance, ou seja, pregar bem, cantar bem, falar bem, tudo isso é fácil de adquirir. São talentos que até um ser humano normal sem Jesus tem. Tem pessoas que não são crentes e cantam bem. Tem pessoas que não é crente e fala bem. Tem pessoas que não é crente e prospera. Aleluia. Mas isso para Deus não quer dizer nada. Deus quer o teu relacionamento com Ele. Aleluia. Quanto tempo você deu para Jesus hoje? Você já leu sua Bíblia hoje? Você já orou hoje? Aleluia. Você todo dia dispõe para Deus um tempo. Estamos vivendo uma geração, irmão, de crentes sem compromisso com Deus. Crentes sem comunhão com Deus. Crente que não ora. Crente que não lê a palavra. Sabe qual a única forma de eu ter comunhão com Deus? Através da oração. E através da palavra. Aleluia. A tua carne, ela não quer orar, não quer ler a Bíblia. Sabe por quê? Porque a tua carne não vai para o céu. A nossa carne não vai para o céu. Aleluia. E o texto diz que ele beijou a mão, teve toda uma reverência. Aleluia. E ele falou assim: conjuro ao Filho de Deus Altíssimo, não me atormentes. E Jesus: cala a boca, sai dele, diabo. Aleluia. Porque o diabo, Jesus não mantinha relacionamento com Satanás. Ele não ficava: tudo bem, diabo, vamos aqui bater um papo, vamos trocar uma ideia. Da onde tu vem? Né? O que tu vai fazer? O que tu quer fazer na vida dele, na vida dela? Jesus falava assim: sai deste homem, cala-te. Aleluia. Porque o diabo não tem direito de falar nada, tem que ficar quieto. Aleluia. Aí Jesus perguntou: qual é o teu nome? Não para poder bater papo com ele, mas para expor, para que hoje, pelo texto, a gente conhecesse o que está acontecendo. Quando ele fala legião, a gente começa a entender, o leitor da Bíblia, que ali tinha mais ou menos de 4 a 6 mil demônios naquele homem. Aleluia. E eu fiquei observando esse versículo, esse pedacinho. 4 a 6 mil demônios, irmão. Olha só o que o diabo faz, hein? Por causa de uma pessoa, se juntou 6 mil demônios, 4 a 6 mil demônios por causa de uma pessoa. Aí eu entendo por que o diabo fez isso por causa de uma pessoa. É porque ele sabia que aquela pessoa ele tinha um potencial para causar um estrago no inferno. O diabo não vai se reunir para fazer estrago na vida de uma pessoa a qual ele não vai ter perigo contra ele, né? Ele vai se reunir, ele viu ali que tinha algo diferente. Ele viu que aquele homem ali poderia ser uma bênção. Então se reuniu 6 mil demônios para tentar parar. E eu quero te dizer uma coisa nesta noite, aleluia. Aquele que Deus escolheu, aquele que Deus tem um plano, não vai adiantar juntar nem 2, nem 4, nem 6 mil demônios, porque agindo o Senhor, quem impedirá? Aleluia. Veio uma ordem do céu ali, aleluia, e foi falado: sai deste homem, demônio, sai deste homem. Aleluia. Com a ordem vem do céu, irmão, o diabo tem que bater em retirada. Aleluia. E nesta noite eu creio que vai bater em retirada da tua casa, de algum familiar teu. Aleluia. Vai ter que bater em retirada. Sai, demônio. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz:
olha, eu te rogo que não me mande para longe daqui dessa região, eu quero ficar nessa província, por favor, Senhor. O diabo sempre tenta negociar, aleluia, ele tenta fazer um arranjo para não perder a legalidade da área, porque ele é um demônio territorial que estava ali, já há muitos anos, né? E ele não queria sair dali. Ou seja, o que ele faz com a pessoa às vezes? Às vezes ele fala assim, tudo bem, eu vou sair desse vício na tua vida, mas fica com esse pouquinho de outra coisa aqui, né, que também não tem nada a ver, pode fazer. Né? Às vezes a pessoa parou de fumar maconha, mas fala, não, fuma só esse cigarrinho. Às vezes a pessoa não fuma nem bebe, fala, mas bebe esse vinhozinho. Aí vem outro e fala assim, não, mas esse pecadinho aqui pode, isso aqui não faz mal. O teu pecado de estimação é uma forma do diabo continuar no lugar, porque ele é teimoso. Aleluia, aí o que vai acontecer? Tinha uma manada de porcos ali naquele lugar. E os demônios disseram, Senhor, manda-nos para que entremos naqueles porcos. Né? Aí a Bíblia diz que Jesus permitiu, aleluia, os porcos entraram pelo despenhadeiro abaixo e se afogaram. Aqui Deus me revelou uma dura palavra, pastor Rodrigo, aleluia, uma dura palavra. Sabe qual foi a dura palavra? Aleluia, que para Jesus ganhar uma alma, teve que se perder os porcos. Tem gente hoje que quer salvar os porcos para perder a própria alma. Aleluia. Sabe o que Deus está falando aqui? Perca os porcos, mas não perca a alma. Aleluia. Porque tem gente, porque Jesus está falando aqui, olha, a alma vai ser salva, mas os porcos vão ter que ser perdidos. Aleluia. Qual porco na tua vida que precisa se perder para que tua alma seja salva? Mas é o porco da língua que fala demais. Mas é o porco da fofoca, porco da mentira, porco dos vícios, né? Aleluia, porco da prostituição. Esses porcos têm que ser jogados por terra. Aleluia. Porque você pode ver, os moradores falaram assim para Jesus, sai fora. Ou seja, o que eles estão dizendo? Era melhor salvar os porcos, Senhor. Tu mandou os nossos porcos embora. Nós não queremos o Senhor. Expulsaram Jesus. Tem gente assim hoje, botando Jesus para fora para ficar com os porcos do pecado na sua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que Jesus está dizendo? Aleluia, que junto com os demônios vai ter que ir embora os porcos. Ah, o demônio já saiu da minha vida, mas os porcos também tem que ir. Aleluia. Aquilo que é imundo, porque para o judeu isso aqui era imundícia. Essa terra aqui é onde moravam os gentios, muitos gentios, porque entre os judeus não podia ter porcos. Aleluia, era tido como um animal imundo. Então Jesus está fazendo uma obra completa. Ele está libertando a pessoa do demônio, está limpando a área dos bichos imundos. Ou seja, Jesus não faz nada pela metade. Não é só aceitar Jesus como Salvador. É ter que os porcos também têm que sair da tua vida. Aleluia. Aleluia. A limpeza é completa. Aleluia. Daquilo que é imundícia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aquelas pessoas disseram, sai da nossa terra. Nós não queremos você aqui. Sabe o que eles estão dizendo aqui? Nós não queremos esse Jesus que em vez de dar lucro, está dando prejuízo, porque aquilo ali valia dinheiro. É ou não é? Aleluia. Esse Jesus que dá prejuízo nós não queremos. Nós queremos um Jesus que dá lucro. Isso aqui fala contra o maldito teologia da prosperidade. Querem Jesus por aquilo que ele pode dar, não por aquilo quem ele é. Aleluia. Você tem que querer Jesus não por as bênçãos que ele vai te dar, mas sim por quem ele é. Aleluia. Ah, mas eu só estou ganhando, Deus está na minha vida. E quando você está perdendo, Deus não está, Deus está sim. É aí que Deus te prova. Aleluia. Você é conhecido no céu não pelas suas conquistas, mas pelas suas renúncias. Pelo que você renunciou. Renunciar à cama 7 horas da manhã, 6 horas, para vir para a consagração, nesse frio, não é fácil. Aleluia. Renunciar ao pecado quando você é jovem, porque é muito fácil aceitar Jesus quando já está com 80 anos. A pessoa já está para morrer mesmo, vai para o céu. Mas quero ver você renunciar jovem, né? Você largar a sua balada. Porque o diabo fala na nossa mente, você é tão jovem. Eu aceitei Jesus com 24 anos de idade. Você é tão jovem, tanta coisa para fazer. Aleluia. Mas o céu é melhor. A Bíblia diz que Moisés, ele disse assim, eu prefiro sofrer com o povo de Deus do que ter o gozo do pecado por um minuto. Eu prefiro a vergonha de Cristo no deserto. Aleluia, porque eu tenho em vista a recompensa. Aleluia, você tem que ter em vista a recompensa, que é a glória, que é o céu, que é a vida eterna. Aleluia, do que ter por um pouco de minutos o gozo do pecado, que é passageiro. Aleluia. E a Bíblia diz então que eles falaram, vai, sai daqui, sai. Tu está dando prejuízo em nós. Ou seja,
se Jesus falasse assim, olha aí, pessoal da Gadara, fica todo mundo cheio de demônio, vai ficar tudo bem, fica com os porcos. Eles iam falar, oh, come bom, que Jesus maravilhoso, eu gosto dessa palavra, Jesus. Ou seja, eles não estavam nem preocupados com a salvação da alma, estavam preocupados com os porcos. E às vezes a pessoa está na igreja, ela está preocupada, né, com as coisas imundas dessa vida e não está preocupado com a vida eterna. Eu estou preocupado com Jesus na minha vida, meu irmão. Quantas coisas eu quero fazer e eu espero meses, às vezes até anos, para falar, Jesus, eu posso fazer aquilo ali, posso fazer aquilo outro. Enquanto a porta não abre, nós não podemos arrombar a porta para fazer e depois lá na frente Jesus falar assim, eu não falei para você não fazer, você estava fora da direção, você foi porque você quis. Aleluia. Então, irmãos, essas pessoas não queriam Jesus, expulsaram Jesus. Aleluia. E quando eles viram o endemoniado, irmão, vestido, aleluia, né, em são juízo, eles ficaram assustados com aquilo. Aleluia. E aí falaram assim, eles disseram assim, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele disse assim, Senhor, eu quero ir contigo. Eu quero agora te seguir, eu quero ser um discípulo. Eu quero andar contigo igual esses aí. Eu quero andar por aí com o Senhor. Eu não vou mais te largar de jeito nenhum. Agarrou nas roupas de Jesus. E Jesus ia, não, Jesus eu quero. E Jesus, não. Você vai fazer o seguinte, você vai para a sua casa, vai anunciar a seus familiares como eu fui misericordioso contigo, como eu tive misericórdia de ti. O que Jesus está falando? Não adianta você largar a sua família igual você largou para ficar aqui, porque a sua família vai falar, ele largou o cemitério e agora está com Jesus, continuando deixando a gente, né, desamparado. Que em vez de você cuidar da obra, né, primeiro você tem que estar presente ali, com sua família. E outra coisa, se você fizer um paralelo entre o gadareno e o jovem rico, Jesus disse, vem, larga tudo, vende tudo e segue-me. Ou seja, Jesus está falando para ele, segue-me, ele não seguiu. Já o endemoniado, ex-endemoniado, ele vai dizer, eu quero seguir. Jesus fala, não. Um disse que ia, mas não foi. Jesus chamou. Porque queria, o jovem rico queria o evangelho sem a cruz. Aí eu quero sim, mas eu quero sem cruz. Eu quero seguir Jesus sem cruz. Ele falou assim, não, desse jeito não dá. Aleluia. E o outro falou, eu quero. Jesus falou, não, mas eu tenho outro plano. Então o importante não é você ir, é você muitas vezes ficar. Porque com esse aqui, Jesus falou para ir, falou fica. Tem gente indo quando era para ficar, e tem gente ficando quando era para ir. O que eu aprendo aqui, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor, que os planos de Deus são melhores. O que ele vai falar? Vai para a tua casa, para os teus. E o texto diz, ele começou a anunciar em Decápolis, com grandes coisas Jesus lhe fizeram, e todos se maravilhavam. Decápolis significa deca, 10. Era 10 cidades. Polis é cidade. Ele anunciou nas 10 cidades as maravilhas de Deus. Ou seja, nós temos aqui o primeiro missionário gentio, primeiro até do que Paulo. Primeiro missionário, aleluia. Anunciou, teve avivamento em Decápolis, por causa daquele homem que obedeceu. Às vezes ficar, irmão, mesmo que você pense, mas eu queria estar ali com Jesus e tal, queria fazer acontecer, porque Jesus é o pódio, Jesus, esse homem nem conta mais nada dele. Mas na eternidade, pode ser que você passe lá e veja um irmão lá conversando de boa lá, e você fala, e aí, varão? Rapaz, eu quero você. Eu sou aquele varão que está na Bíblia assim, e que essa multidão que está aí, essas são as almas que o Papai do Céu usou para ganhar. Aí a pessoa dando glórias a ele, aleluia, aleluia, aleluia. E às vezes, se ele fosse com Jesus, nem ia ser tão útil assim. Porque tem pessoas que ficou com Jesus e no final traiu Jesus ainda, que é o próprio Judas. Outros largaram Jesus pelo caminho, naquele texto que você falou, né? Que Jesus falou assim, vocês vão embora também? Não. Ele falou, mas só tu tens as palavras de vida eterna. Outros foram se perdendo, aleluia. Então o plano de Deus na sua vida, na nossa vida é perfeito, irmão. Ele nunca erra. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Então nesta noite, sabe o que Deus me ensina aqui? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo, que, né? Louvado seja o nome do Senhor, que o plano dele é perfeito. Aleluia. Não se preocupe em ir quando Deus quer que você fique. Não se preocupe em ficar quando Deus está mandando ir. Quando nós viemos aqui, abrimos este culto, nós já estamos no ID. Aleluia. Já estamos no ID. Aleluia. Irmã, conta o seu testemunho. Aleluia.
Já veio 2 pastores pregar aqui, 2 irmãos de ministério, aliás. Um é o ex-boizão que era bandido, eles contam aqui. Quem foi na boca buscar? Ele é a nossa igreja. Quem foi buscar o Mazinho no tráfico? A nossa igreja. Aleluia. E hoje estão dando frutos aí. Nós já estamos no ilho. Você não vai ser enviado, você já foi enviado. Aleluia. Então você não pode ficar mais na caverna. Aleluia. Está lá os trens esperando a gente para pregar. Está a rua esperando para fazer ar livre. E está as portas abertas para quê? Para anunciar. Aqui nós não pregamos por contenda, não pregamos por vanglória, não pregamos para fama, não pregamos para pescar peixe no aquário. Porque é muito fácil eu chegar ali para o crente e falar assim, vai lá para a nossa igreja. Você acha que se a pessoa tem galardão de Deus, naquele grande dia vai ter uma... Se entrar no céu, vai ter uma surpresa. Nossa, a alma você não ganhou não. Porque quem ganha a alma é quem vai lá pegar a pessoa do mundo. Né? Aleluia. Você foi lá e evangelizou a pessoa do mundo. Você ganhou uma alma. A pessoa aceitou Jesus. Né? Aí o crente já é crente. Então, glória a Deus, aleluia. Não deu nada. Mentiroso, aleluia, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E que nós viemos imitar Jesus. Ele foi lá em Gadara buscar uma alma. Sabe o que me assusta aqui também, presbítero? Aleluia. É o fato de Jesus atravessar o mar, tempestade, por causa de uma alma. E as pessoas hoje elas não estão preocupadas com uma alma. Elas estão preocupadas, né, em muitas almas. Vamos fazer uma grande pescaria. E fazem festa para eles mesmos, campanha para eles mesmos. Estão dentro de uma bolha. Fazem somente para falar, olha como é que foi bom, viu as selfies que nós tiramos, as fotos, e viu e tal, e para Jesus. Estão dentro de uma bolha. Aleluia. Não acontece nada. Então, dentro do sistema religioso. Aleluia. Né? E Jesus tem nos chamado para quê? Para ir lá fora buscar essa alma. Para ir lá fora. Aleluia. Que agora aqui, graças a Deus, ele dava nu, rasgado e mora no sepulcro. Não há veste. E a Bíblia depois diz que quando viram ele já sentado e vestido, a primeira coisa que Jesus fez foi dar veste de justiça. Aleluia. A Bíblia diz que é bem-aventurado aquele que vigia e não dorme, para que guarde suas vestes, para que não ande nu. Ele diz para a igreja de Laodiceia, eu sei as tuas obras, né? Conselho de mim que compre ouros, né? Para que não seja vista, para que veja. Compre veste branca para que não seja vista a vergonha da tua nudez. Em Zacarias 3, a Bíblia diz que Deus pegou veste e trocou a veste do sumo sacerdote Zacarias. Aliás, Josué falou assim, ó, tuas vestes são trocadas. Aleluia. Vai agora e fica firme. Aleluia. Que tu também vai julgar meu povo. Aleluia. Então as vestes brancas é veste lavada no sangue do Cordeiro. Aleluia. A primeira coisa que Jesus faz. Tem gente aí pregando nu, cantando nu. Aleluia. Porque não tem justiça do sangue do Cordeiro. Ah, mas a pessoa está de veste espiritualmente, você já viu? A gente está de pé em nome de Jesus, irmão. Em nome de Jesus nós vamos estar orando para participar da Santa Ceia. Então nesta noite Jesus está dizendo assim, vai para a tua casa, para os teus e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, como teve misericórdia de ti. A Bíblia não está dizendo que Jesus vai ter, ele já teve misericórdia de ti. A Bíblia não diz que talvez eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Jesus já teve misericórdia de ti. O amor de Cristo te alcançou. Então que você venha, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Imagina, né, agora que Jesus ele vai deixar aquele homem numa missão. Deus tem uma missão para você, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E para isso você tem que seguir os passos que Jesus está te dando. Aleluia. Fica lá em Decápolis. Tem 10 cidades para você pregar. Aleluia. Amém. Irmãos, só para fechar aqui. Repararam que o diabo fala assim, se tu me expulsa, não me manda para o abismo. A casa do diabo é tão ruim que nem ele quer. Nem ele quer. Não me manda para o inferno, não. Deixa eu entrar, deixa eu ficar por aqui. A casa do diabo, nem ele quer. O inferno é tão ruim que nem ele quer ir para lá, irmãos. Aleluia. E tem gente brincando de crente que quer ir para lá. Aleluia. Se nem o diabo quer, porque você quer. Aleluia. Queira o céu. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Aleluia.